E essas gárgulas no inverno aí, né? Qual que é a dessas esculturas? Qual que é a lógica disso? Qual que é a história disso? Para que serve uma gárgula? E por que que isso aí em Notre Dame, na verdade, não é uma gárgula? Vamos começar pela pergunta, né? Para que serve uma gárgula? Porque tem pelo menos 3 respostas que são complementares para a gente entender essas estranhíssimas coisas, né? Bichos que a gente vê tanto em igrejas, por exemplo, catedrais medievais. Começando pela primeira resposta, que é a resposta mais assim do sentido prático da gárgula, né, da utilidade prática dela, que é canalizar água, basicamente. A etimologia mesmo, a palavra, né, gargouille, do francês antigo, significa garganta, né, goela, e a gárgula nada mais é, quer dizer, ela é muito mais que isso, na verdade, né? Mas primeiramente, em termos assim mais triviais, a gárgula é uma estrutura de escoamento de água. A água vai sendo recolhida na estrutura ali, por exemplo, no teto, né, de uma igreja, de uma catedral, e vai correndo por calhas, né, recolhida por essas calhas, canalizada até a gárgula, e a gárgula expele a água para longe da estrutura, de forma que a água não fique acumulada e nem corra pela a fachada, por exemplo, do edifício, né? Porque, como diz o ditado, né, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. A água, com o tempo, ela vai gerando erosão, vai se infiltrando na argamassa, por exemplo, vai danificando a alvenaria de uma forma geral, a fundação do edifício. Então, a gárgula, o primeiro, né, sentido ali do prático dessa estrutura, dessa peça arquitetônica, essa peça de engenharia, para além da questão ornamental e da questão teológica e pedagógica, que a gente vai chegar daqui a pouco, é jogar essa água longe, né, canalizar a água ali de forma a preservar a estrutura do edifício. Não por acaso, essas gárgulas estão muito presentes na arquitetura gótica, né? Nessa fase da arquitetura ali medieval do século XII em diante, que tem como uma das suas características estruturas muito expostas, né? Tem os chamados arcobotantes e contrafortes, por exemplo, que são estruturas, são partes ali estruturais mesmo do edifício, né? Para permitir, né, a grandiosidade desses monumentos, e essas estruturas ficam expostas e isso gera uma necessidade, né, de cuidado em relação à água ainda maior do que as edificações anteriores ali, que igrejas de outros tipos arquitetônicos, outros estilos arquitetônicos. Então essas construções góticas têm mais pontos ali de potencial acúmulo de água, têm mais estruturas para serem protegidas, consequentemente precisam de mais saídas de água e, consequentemente, tem uma presença mais marcante das gárgulas, né? Das goelas, das gargantas que cuidam de lançar para fora essa água para não prejudicar a construção. Tá, então esse é o primeiro sentido mais simples, né, mais prático das gárgulas, mas para isso você não precisaria desses bichos tão peculiares, né? Você poderia fazer um cano assim mais trivial, você não precisaria de recorrer, né, a seres com essa peculiaridade. Então qual que é dessas figuras monstruosas especificamente, né? Para além dessa questão prática, por que essa imagem? Por que exatamente esses seres? Né? E aí, antes de falar das duas próximas respostas, deixa eu contar uma lenda aqui que envolve as gárgulas, que ajuda a gente a pensar nisso também. Essa lenda é a da Gargouille de Rouen, né, que é uma região da França ali, então tem a lenda da La Gargouille, a garganta, que era um dragão, segundo essa lenda, que aterrorizava a região de Rouen, ali perto do rio Sena, né, na França, como eu disse. E esse dragão ficou tocando terror ali por um bom tempo, até o bispo da região, o São Romano de Rouen, no século VI, dominar o dragão com um crucifixo, né, submeter o dragão usando um crucifixo, algo que lembra assim um exorcismo, alguma coisa desse tipo. Né? O dragão, claro, é uma figura do diabo na teologia, né, na tradição cristã. E o São Romano amarra também essa criatura com a sua estola, né, com aquela faixa característica sacerdotal, né, ele usa aquela faixa para fazer uma espécie de coleira e levar o dragão totalmente submetido até a cidade, e lá na cidade o dragão é queimado. Só que, o que acontece? Como o dragão estava acostumado com fogo, cuspia fogo, né, a sua cabeça e a sua garganta, que estavam temperadas, digamos assim, já por essa característica de soltar fogo do dragão, resiste ao processo ali de cremação da criatura e sobra, portanto, depois que o fogo apaga, né, sobra ali no meio das cinzas do dragão a garganta e a cabeça preservadas. E aí essa estrutura é colocada na igreja local
para afastar os maus espíritos, para servir de proteção. Guarda essa questão aí, mas antes um comentário histórico sobre essa lenda é que o São Romano de Rouen viveu no século VI, né? Mas a primeira ocorrência dessa lenda é do século XIV, então é muito posterior, e inicialmente essa lenda não tem nenhuma conexão com as gárgulas mesmo estruturais que a gente conhece das igrejas. Inicialmente essa lenda é uma lenda de várias que circulavam no período medieval, de uma cidade que é libertada da opressão de um dragão, né, que representa principalmente figuras cristãs livrando uma região do mal, né, do pecado num sentido mais abstrato, do diabo num sentido mais completo, por meio desse simbolismo, né, da criatura amedrontadora, da criatura perversa que é o dragão. A história de São Jorge é outro exemplo disso, né, mas tem vários. E aí, posteriormente, alguns elementos como a ideia de que o dragão cospe água e gera inundações ali na cidade. O próprio nome desse dragão como La Gargouille, né, a garganta, também é posterior. Essa ideia de que o resto do dragão, a garganta e a cabeça, são colocados na igreja, tudo isso é de versões ainda posteriores ao século XIV, o que indica que essa lenda ela não está na origem das gárgulas, né, estruturais. Ela está depois que essas gárgulas já existem, cria-se essas histórias, né, ou histórias que já existiam são adaptadas para poder dar uma explicação de origem, de significado de uma estrutura que já era vista ali na paisagem, né? São as chamadas, isso é um exemplo, né, de narrativa etiológica, em que você tem uma história contada para explicar algo do mundo presente, né? A origem e a função, geralmente, o porquê daquela coisa que é estranha, né, e convida a essa pergunta, o que é isso, né, para que é isso, de onde que vem isso, e aí surgem essas histórias posteriormente, né, que não são efetivamente históricas, mas que dão um sentido àquele elemento ali do cotidiano. Então, só reforçando, né, às vezes quando eu vejo essa discussão sobre gárgulas, essa lenda aparece muito como se fosse uma explicação desses seres. Não, ao contrário, ela surge posteriormente para explicar algo que a explicação é outra. E qual que é a explicação outra disso? Então, primeiro, vamos para aproveitar um aspecto dessa lenda, que é a ideia de que o São Romano usa a estrutura do dragão como um objeto apotropaico, para trazer outro conceito, né? Objetos apotropaicos são objetos para afastar o mal. Então, a gárgula teria essa função, pensando na arquitetura, né, cristã medieval, de proteger a igreja, o interior da igreja, do mal, que está do lado de fora, né? Proteger a ordem de dentro da igreja em relação ao caos do espaço não sagrado exterior, alguma coisa nesse sentido. E esse uso de criaturas monstruosas, né, para repelir outras criaturas monstruosas, o uso do terror para espantar o terror, isso é muito comum em várias culturas pelo mundo, né? E você pode encontrar paralelos de gárgulas nesse sentido, das gárgulas com essa função apotropaica, por exemplo, nas carrancas do Rio São Francisco, né, da cabeça da Medusa no contexto grego, que antes de ter a lenda da Medusa, o mito da Medusa especificamente, né, daquela górgona específica, existe registros arqueológicos, né, muito anteriores a essa história, certamente, um uso apotropaico dessas cabeças assustadoras. E da mesma forma que a lenda do São Romano de Rouen derrotando o dragão surge para explicar as gárgulas que já existiam, a história da Medusa, o mito da Medusa, se desenvolve também para dar um sentido para essas máscaras, para essas cabeças que eram utilizadas na Grécia e até antes, né? A gente tem paralelos disso também na Mesopotâmia e por aí vai. Sem falar em templos e palácios egípcios e mesopotâmicos, né? Já que a gente falou em Mesopotâmia, que tem também criaturas híbridas assustadoras que representam poder, né? Que servem para botar medo e, consequentemente, para garantir a proteção de um espaço que é ou um espaço sagrado, né, no caso do templo, ou um espaço que também é sagrado, que é o Palácio Real, já que o rei ou ele é divino ou ele representa o divino nessas culturas antigas. Então é muito comum ver serpentes guardando ali templos, né, ou então integradas no trono onde o rei se assenta, né, ou então leões também, que são animais que representam essa ferocidade, ou, como eu disse, algumas criaturas híbridas, né, misturadas ali, que também misturam vários seres com poderes, né, com forças diferentes. Mas, fundamentalmente, assim, fazendo uma análise até meio sacana, assim, mas que eu acho que traduz
relativamente bem o espírito da coisa, esses objetos apotropaicos, né, que usam o terror para aterrorizar o que é aterrorizante, funcionam como formas mais culturalmente elaboradas, né, artisticamente mais sofisticadas, de fazer cara de mal. Fundamentalmente é isso, né? É você, por meio desses símbolos, dizer para qualquer possível agressor, para qualquer elemento humano ou sobre-humano que possa te ameaçar, que ele pode ser ruim, mas você é pior, né? E um detalhe é que possivelmente para atingir esse efeito de causar medo, né, de deixar aquele objeto mais eficaz no seu propósito de botar banca, como se diz, essas estruturas poderiam ser pintadas, né, para ficar mais vibrante ali, por exemplo, uma boca vermelha ameaçadora, porque por mais que a gente veja essas construções e essas esculturas medievais muito apagadas, né, inicialmente boa parte disso era colorido, né, a arquitetura medieval, parte dela pelo menos, tinha a policromia arquitetônica, né, utilizava muitas cores mesmo, só que isso desbotou. Afinal de contas, a gente está falando aqui de pigmentos medievais em pedra, né, expostos ao tempo, e não, por exemplo, de uma tecnologia têxtil insider, por exemplo, que não desbota, né, que tem tecnologia anti-odor, que é extremamente confortável. Se você não tem uma insider, quer fazer o teste, acha não desbota, duvido, né? Então compra uma insider, aproveita que com o cupom aqui do canal, o cupom estranha, você tem 20% de desconto caso você seja um novo cliente, ou se já for cliente, ainda tem 10% de desconto, fora os descontos adicionais lá do site, né, frete grátis, dependendo do dia que você estiver acessando, desconto no Pix, vale a pena acessar aí ao longo da semana para ver se você pega uma promoção boa. Mas a Insider tem 2 anos de garantia contra desbotamento, porque eles confiam na tecnologia deles e dão essa garantia para o cliente para, de fato, cumprir o que promete. Então já abre uma aba aí da Insider, eu vou deixar o link na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado, garanta aí a sua camiseta que não desbota e todas as outras vantagens. Mas voltando então, né, além da questão dessa primeira resposta, né, de para que serve uma gárgula, que é a função estrutural, arquitetônica, a gente tem também essa função apotropaica, né, de afastar o medo, como era interpretado por alguns ali no período medieval, e tem uma função também que é uma função pedagógica, né, associada à chamada pastoral do medo. Aqui o caso, né, a função, a utilidade da gárgula não seria botar medo nos demônios ou nos espíritos malignos ou coisa do tipo, mas sim botar medo nos fiéis, né? Como eu disse, isso é chamado por um historiador que é o Jean Delumeau de pastoral do medo. Inclusive a capa de um dos principais livros dele sobre esse tema, que é o História do Medo no Ocidente, tem uma gárgula, né, na edição de bolso lá brasileira. Mas a ideia da pastoral do medo é você usar recursos assim, bastante dramáticos. Por exemplo, tinha algumas pregações que aconteciam de madrugada com o sacerdote levando um crânio com uma vela dentro para causar um impacto, assim, lembrar as pessoas da mortalidade iminente, lembrar os fiéis também do perigo cotidiano do diabo, né, da presença sempre ali tentadora, que você não pode deixar de vigiar em nenhum momento, porque senão você acaba fazendo algo que tem consequências eternas no inferno. Então a pastoral do medo é muito focada em provocar essa reflexão, né, ou pelo menos essa emoção de medo, e atrair, consequentemente, as pessoas para o lugar que é apresentado como lugar seguro, que é a igreja, né? O lado de dentro da igreja, onde não estão as gárgulas, né? As gárgulas, em geral, estão do lado de fora da igreja. E aí você entra e você está protegido. Você foge do caos e da presença do diabo do lado de fora, e dentro você tem a presença do Cristo ou dos santos, né? Representados ali na parte de dentro. Então as gárgulas, para esse propósito, serviriam como um lembrete, né, dessa presença do demônio e dos tormentos do inferno, né? São criaturas que remetem a esse imaginário do infernal. E tem um detalhe sobre isso, né, que é muito comum quando se fala no uso pedagógico da arquitetura, da arte medieval, que é dizer que a população em geral era analfabeta. Então a igreja, fisicamente, né, funcionava como uma espécie de bíblia de pedra, como costuma ser dito. Isso faz algum sentido, né? A questão da igreja, da arquitetura e da arte servir como uma bíblia de pedra, como uma forma de comunicar histórias, comunicar emoções. Na ausência do texto faz sentido, mas na presença do texto faz sentido também. Tipo assim, um negócio que me incomoda nessa ideia de que como a população era analfabeta, o pessoal usava arte, é que o pessoal não precisa ser analfabeto. Mesmo na nossa sociedade em que a maior parte das pessoas é alfabetizada, os filmes, né,
a arte em geral, a arquitetura continua tendo uma eficácia de comunicação gigantesca. As novelas, então assim, a ideia de que as capelas, artefatos ou esculturas como as gárgulas eram úteis porque a população era analfabeta, eu acho que não comunica muito bem a realidade, assim. Não é porque a turma era analfabeta, é porque essas coisas são eficazes em si mesmo. Mas, assim, eu acho que essa relação que é feita, né, desses recursos arquitetônicos e artísticos com analfabetismo é, tipo assim, é desnecessária ou exagerada, né? Mas voltando, assim, é importante dizer também, algumas pessoas no contexto medieval mesmo, como São Bernardo de Claraval, é um exemplo famoso, ele considerava que as gárgulas cumpriam mal esse propósito de aproximar as pessoas de Deus ou aproximar as pessoas da igreja. Tem um texto dele que ele critica especificamente a presença dessas criaturas em monastérios ali no claustro, mas os monges estão fazendo ali a sua leitura devocional e tal, e aí nesse ambiente em que eles estão lendo, estão presentes essas criaturas monstruosas, né? O texto diz, eu vou ler aqui diretamente o texto, no claustro diante dos olhos dos irmãos, enquanto eles leem, né, o que faz ali aquela monstruosidade ridícula, o que fazem ali aqueles macacos imundos e os leões ferozes, os monstruosos centauros, as criaturas parte homem, parte animal. Então aqui não necessariamente ele está falando só de gárgulas, né, mas desse uso dessas criaturas híbridas na arquitetura e na arte associada às igrejas, monastérios, né, edificações cristãs. Então vale o registro aí também de algumas figuras dentro da igreja que não aprovavam essas representações. Mas então beleza, né? Até agora a gente deu 3 respostas para a questão de para que serve uma gárgula, né? A questão do uso prático mesmo de arquitetônico, de escoamento ali de água, de drenagem, o uso apotropaico para afastar os males, né, espíritos malignos, demônios, essas coisas, e o uso pedagógico, teológico, de lembrar os fiéis da presença do mal e atraí-los para a presença do bem. Só que aqui a gente pode entrar com uma quarta resposta, que não é uma resposta exatamente sobre para que serve uma gárgula, mas é um comentário que é importante para dizer o seguinte, que não necessariamente as gárgulas começaram a ser utilizadas na arquitetura cristã por causa de função apotropaica ou por causa de função pedagógica ou teológica. É bem possível que isso seja só uma questão de inércia cultural, na verdade, inicialmente. Como assim? Porque a gente já tem na arquitetura pré-cristã e dos locais que vão se cristianizar, né, já existia nesses locais o uso de estruturas de escoamento de água com cabeças ali, com figuras, principalmente leões, cavalos ou figuras mais humanas também, alguns humanos mais estranhos, assustadores. Então, fora do contexto cristão e antes do contexto cristão, a gente já tem algo muito parecido no Egito, na Mesopotâmia, na Grécia, em Roma. E aí as pessoas que vão se tornando cristãs ao longo da história, as regiões que vão se cristianizando ao longo da história e que antes eram marcadas por essa arquitetura, que tinha outros significados, mas já tinha essas esculturas, né, parecidas com as gárgulas, essas regiões mantêm isso ressignificado. Arquitetos e artistas formados dentro de uma tradição pré-cristã mantêm esse elemento, mas dando agora uma explicação teológica ou adicionando uma camada ali de simbolismo, de utilidade pedagógica ou teológica, mas muito provavelmente primeiro vem a questão da inércia cultural, de tipo assim, a gente já está acostumado a fazer isso, a colocar criaturas ali decorando, né, ornamentando e servindo certos propósitos, em vez de colocar um cano simples, então a gente vai continuar fazendo isso, nem tem essa reflexão na verdade, né, mas o pessoal continua fazendo isso, e com o passar do tempo, com a cultura se transformando ali, essas estruturas são lidas sob outra ótica, mas não é essa ótica que motiva a produção inicial dessas esculturas, é a já existência dessas esculturas que provoca, né, ou que dá espaço para essa ressignificação, né, enfim, que serve de base para essa elaboração posterior. Entende o que eu quero dizer? Não é como se os cristãos começassem a construir igrejas sem gárgulas e eles pensam, pô, a gente precisa de algum tipo de estrutura para cumprir uma função apotropaica ou para cumprir uma função pedagógica. E aí eles começam a colocar gárgulas. Não, os caras já tinham a ideia das gárgulas anterior, eles colocam por questão arquitetônica, por questão ornamental, questão estética e interpretam agora com outro significado. Não sei se deu para pegar assim a sutileza da coisa, né? Mas assim, tem essa questão então da continuidade pré-cristã para o que hoje a gente chama de gárgula, e tem uma continuidade da Idade Média para hoje, que é muito interessante também, porque as
Gárgulas de Notre Dame, que são os exemplos mais famosos, né? Quando se pensa em gárgula, geralmente, ou em catedral gótica, geralmente se pensa em Notre Dame de Paris, mas muitas das gárgulas, né, que aparecem ali em Notre Dame não são gárgulas propriamente. Como assim, né? O que acontece? No século XVI, a partir do século XVI, essa questão estrutural de drenagem de água, né, de proteger a construção ali de infiltração e coisas do tipo, isso é resolvido de uma forma melhor, mais eficaz, com o uso de canos verticais internos. Na Inglaterra, a partir do século XVII, se eu não me engano, isso passa até a ser lei. Né? Os edifícios têm que ter esses canos verticais internos. Com isso, você tem o declínio funcional da questão das gárgulas. Né? Você não tem mais um uso, você não precisa mais da gárgula como uma estrutura de escoamento. Mas você continua tendo uma utilidade ornamental, simbólica para essas esculturas. Então o que acontece é que em muitos casos, em construções posteriores ou em reformas dessas igrejas posteriormente, algumas esculturas são adicionadas que lembram muito esteticamente as gárgulas, mas que não cumprem um propósito de lançar água pela garganta, né? Então não tem nada a ver com goela, com garganta. Por isso, essas outras estruturas que parecem gárgulas, mas não cumprem o propósito relacionado a escoamento de água, são chamadas de grotescos ou de quimeras. Então muitas dessas gárgulas, entre aspas, sei lá, do filme do Corcunda de Notre Dame, são grotescos ou quimeras, não são efetivamente gárgulas. Porque essas estruturas, de novo, lá do Corcunda de Notre Dame, né, as mais conhecidas que a gente vê fotos aí na internet, elas não são medievais. Elas são resultado ali de uma modificação, de uma reforma, né, de uma adição de certos elementos feitos na Catedral de Notre Dame no século XIX. Então está no contexto do chamado neogótico, né, do revivalismo gótico, que usa muito a estética associada ao gótico medieval, mas sem a funcionalidade que essas coisas tinham, né, sem a finalidade prática que elas tinham originalmente. Porque agora, para essas coisas práticas, já existem outras soluções mais eficazes. Mas não que Notre Dame não tenha gárgulas medievais funcionais, tem também. Mas essas principais, né, as mais conhecidas, são quimeras neogóticas. E vale fazer uma menção rápida aqui, né, de passagem, a umas quimeras muito interessantes também, que é de um contexto mais recente, como, por exemplo, um Darth Vader, sim, um Darth Vader lá do Star Wars, né, que está na Catedral Nacional de Washington, nos Estados Unidos, né, Washington DC, a capital. Tem também um alien numa abadia na França, que eu não lembro de cabeça agora qual que é. Tem um gremlin também do filme, né, que eu também não lembro exatamente onde que está isso. E tem, depois disso, já no século... Quer dizer, contemporaneamente a isso, né, um pouco depois desses filmes Star Wars, Alien, tem aquele desenho da Disney, né, Gárgulas, que eu assisti bastante, eu gostava muito da estética da coisa, inclusive. Eu nem achava as histórias do desenho tão legais, mas eu achava os personagens muito interessantes, né? O clima, assim, de dark fantasy, como hoje se chama, né? Na época, claro, eu não pensava no desenho com esses termos. Mas essa fantasia sombria, né? É muito legal. Comenta aí, inclusive, se você assistiu esse desenho aí. E basicamente é isso, né? Eu vou deixar as referências na descrição do vídeo, como sempre, para quem quiser se aprofundar. Tem livros belíssimos, difíceis de achar, né? Mas às vezes vocês conseguem, por vias alternativas, aí, achar esses livros que têm imagens de gárgulas fantásticas para complementar algumas que foram colocadas aí na edição. Mas é isso, como sempre, muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Falou!